viu, né? Dá o microfone na mão do pastor, o negócio vai que vai. Então, eu quero dizer para vocês isso, que existe uma igreja orando por vocês. Eu coloquei no grupo de pastores que eu estaria aqui hoje e todos eles mandaram um beijão para vocês. Todos eles. E trago um abraço especial do pastor Austin, Xará. Pastor Austin, que é o nosso pastor presidente. A nossa líder do Ministério Celebrando a Recuperação, que é a pastora Jocenita. Ela é psicóloga, nesse momento ela está atendendo, mas sabe aquela vontade de estar aqui? Não é pequena. E trago também um abraço dos irmãos do nosso Celebrando, que ontem estiveram conosco, fizemos um cinema lá na nossa igreja, porque é conforme a gente tem que caminhar junto, né, pastor? A gente não está aqui para dar conselho para ninguém, a gente não está aqui para ensinar ninguém a nada, mas a gente pode trazer algumas sugestões de como ter uma vida melhor. Então, nós passamos um filme, e esse filme é uma sugestão de como que a pessoa pode ter uma vida melhor. Então, os irmãos que estiveram lá ontem, quando souberam que eu estaria aqui, também mandaram um beijo para vocês, enfim. Tenham isso no coração. Existe uma igreja orando por vocês. Eu não vim sozinho. Eu achei que eu viesse sozinho. De boa. Achei que eu viesse aqui hoje sozinho, mas quando eu falei que eu viria, a Aline, que canta e louva o Senhor lindamente, falou, eu vou estar lá, é perto da minha casa, eu vou. Está aqui, graças a Deus, e aprove o Senhor também que a minha esposa pudesse também estar, Poliana, e as minhas filhas, Teodora e Angelina. É muito bom, né? A gente está na casa do Senhor, com a família da gente, apoiando. Eu não estou aqui com medo, né? Igual aquela piadinha que fala que havia um velório na igreja, estava aqui o corpo, e a viúva sentada, e a família sentada, e todo aquele que vinha olhava para a cara do defunto e falava, ele era tão bom, ele era tão maravilhoso. E vinha o outro, falava a mesma coisa, e vinha o outro, falava a mesma coisa, e a viúva catuca e fala, vai lá ver se é teu pai que está naquele caixão. Eu não venho aqui nesse púlpito hoje com vergonha, com medo. Eu venho aqui com alegria, que a minha família que convive comigo sabe da verdade que eu estou vivendo. Amém? E eu venho também muito feliz, tá? Não é a primeira vez que eu estou aqui. Há em torno de 21 dias atrás, mais ou menos, 30 dias atrás, eu estive aqui na escola bíblica com os irmãos. Talvez alguns irmãos lembrem de mim, como a Jaconisa, que está lá atrás, que me recebeu. Naquele dia nós conversamos um pouquinho sobre a mulher pode figurar no ministério, e eu vim defender que sim, né? Peço para que um dia eu volte para falar que não, para defender a parte dos irmãos que pensam o contrário, mas eu sou daqueles que sou a favor da mulher no ministério. E eu vim defender essa parte, e passamos aqui uma manhã linda. Depois nós cultuamos juntos ao Senhor, e foi bênção. Meus irmãos, eu vim nessa noite falar com vocês do Celebrando a Recuperação. E eu quero usar o exemplo da minha família para começar essa palestra, essa conversa. Eu quero conversar com os irmãos. A minha filha mais nova, Angelina, eu levo e busco na escola todo dia. Todo dia eu faço a mesma pergunta. Como é que foi? Como é que foi a escola hoje? Ela sempre diz, foi legal. Foi legal. E eu me lembrei de uma história de um pai que chegou em casa cansado e um filho pequeno, ele querendo descansar e o filho em cima, ele querendo descansar, o filho em cima, ele olhou para o jornal impresso de papel, tinha uma figura de um mapa mundi, numa das reportagens, uma figura grande. Ele recortou aquela figura com a mão, picou aquela figura e falou, meu filho, monta isso aí. Imaginando que o filho fosse levar 40 minutos, 1 hora, aí falou, vou dormir. Deitou no sofá, esticou o pezão, mão para trás, e falou, vou dormir 1 hora aqui, tranquilo, que ele vai ficar distraído. 10, 15 minutos, o filho, papai, terminei. Ah, não dá, tu não terminou com 1 hora. Papai, terminei. Como é que você terminou? Como é que você conseguiu? Papai, atrás do quebra-cabeças tinha a figura de uma pessoa. E quando eu comecei a colocar as partes da pessoa no lugar certo, ficou muito legal. Aí eu lembrei da minha filha, ficou muito legal.
depois eu só virei e eu montei o seu quebra-cabeça. Quando a gente começa a andar no Celebrando, a gente começa a colocar as partes da pessoa no lugar certo. Essa historinha que eu contei para você tem um fundo de verdade. O Celebrando, e aí eu venho para apresentar para vocês hoje o caminho da recuperação, hoje é apenas uma largada de um processo, de uma história, que, se Deus permitir, será por muitos anos. Ele é composta de algumas mensagens, inicialmente 8, para apresentar a igreja e trazer a igreja para dentro desse ambiente e entendermos juntos o que é colocar as coisas, cada qual no seu lugar. Então, a gente começa a perceber que as pessoas que caminham conosco, que nós temos um momento de partilha, onde nós sentamos, homem com homens, mulheres com mulheres, adolescentes, já temos o Celebrando Teens, o Celebrando Kids, então criança, desde pequeno, nós fazemos de maneira que as pessoas coloquem para fora aquilo que estão vivendo, aquilo que estão passando. E com o passar do tempo, a gente começa a entender que as pessoas, elas começam a olhar para o mundo, a olhar para a sua própria vida e a sua própria história, como se as coisas começassem a fazer sentido e as coisas começam a entrar no lugar certo. Eu vou usar algumas versões da Bíblia. Eu vou começar com Isaías 57, 18, 19. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: o Senhor nos diz, no livro de Isaías, tenho visto como eles agem. O Senhor tem visto a mim e a você. Nós não estamos desapercebidos, colocados de lado com o Senhor. Não, o Senhor tem nos enxergado. Né? Dizem que a casa mais vigiada do Brasil é do Big Brother. Mas eu posso dizer que nossas casas é tão ou mais vigiada, porque são os olhos do Senhor que estão ali. Eu tenho visto como eles agem, mas eu os curarei, eu os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. Olha que interessante. A todos eu ofereço paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Existe uma grande promessa nessa palavra que eu vou dividir em 5 partes. Essa promessa diz assim: primeiro, se você está ferido, eu curarei você. Se você está confuso, eu guiarei você. Se você se sente incapaz de mudar qualquer coisa, eu ajudarei você a mudar isto. Se você sente que ninguém compreende o seu problema, eu confortarei você. Se você está ansioso, preocupado ou com medo, eu te ofereço a paz. Isso é muito Celebrando. Vocês vão ouvir muito essa expressão. Isso é muito Celebrando. O Celebrando é para pessoas que não são pessoas fingidas, não são pessoas que querem mostrar mais do que são. Enfim, na minha palavra eu vou trazer algumas características do Celebrando, mas eu quero destacar algo muito importante aqui. O Celebrando é para a pessoa corajosa. Porque todo o meu título, tudo aquilo que eu trago de bagagem, toda a minha história, tudo aquilo que eu sou, eu boto de lado e sento apenas quem o Senhor fez diante do Senhor para ser tratado. Eu digo que o CPF é que é tratado. Quando eu sento para partilhar ou para tratar no Celebrando, não é o pastor Rafael. Eu até gosto de dizer aos irmãos lá na igreja, quando eu me apresento, eu não me apresento como pastor do Celebrando, eu me apresento como Rafa. Eu sou o Rafa. Porque, nesse primeiro momento, alguém que está ferido, machucado, confuso, ansioso, ele vai olhar para mim e vai ver um igual, e não como alguém, como nós construímos em sociedade, alguém que tem um título. Porque ali eu sou tão igual quanto ele. Ali o Senhor me cura, o Senhor me guia, o Senhor me ajuda, o Senhor me conforta, o Senhor me traz a paz. Em 2 Coríntios 12, 9, na versão
NVI diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Celebrando é um lugar para pessoas que reconhecem que precisam de Deus no nível mais profundo das suas histórias. O Celebrando é um lugar onde as pessoas reconhecem que elas não conseguem dar um passo sem a graça. Eu não estou querendo espiritualizar a coisa, mas eu quero sim que você entenda que o Celebrando a gente reaprende a andar com Deus da nossa história. Aquele Deus que muda a nossa história, aquele Deus onde nós tivemos um encontro, e a partir dali a nossa história mudou. A realidade da vida é muito difícil. Se nós estivéssemos aqui com a oportunidade de corrermos 2 microfones pelo nosso auditório nessa noite, me conta uma história triste aí, me conta uma história difícil. Eu acho que a maioria de nós teríamos uma história difícil para dizer, e alguém de nós concluiria dizendo: temos que resolver um leão por dia. Temos mesmo. E se você não fizer, você vai ficar para trás ou vai ser engolido. Só que isso traz muito problema, porque nós queremos ser perfeitos dentro de uma estrutura de mundo imperfeito. Como que a gente conjuga isso? Como que a gente caminha? Como que fazemos? O Celebrando, ele reconhece que existem pessoas machucadas, existem pessoas feridas, e pessoas feridas ferem outras pessoas. Então, se nós pudéssemos espalhar Celebrando, por isso a nossa alegria de espalhar esse trabalho por mais igrejas possíveis, para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam curadas e tratadas, para que elas não precisem se violentar nesse mundo imperfeito, mas que elas possam ser pessoas de Deus, não só boca de Deus, mas serem pessoas de Deus nessa sociedade. A Bíblia diz assim, muito claramente: todos pecaram. Significa, meu irmão, significa, minha irmã, que nem eu e nem você, nenhum de nós é perfeito. Só o Senhor é perfeito. Há outro texto na Bíblia que diz que nós estamos caminhando até a estatura de varão perfeito. Há um processo para chegar lá. Nós precisamos todos os dias entender que, se fracassamos, se cometemos erros, existe um Deus que pode nos ajudar e transformar a nossa história. É por isso que o Celebrando é 1 a 1. É você que senta naquela cadeira para aprender e para ensinar durante a partilha e desenvolvendo, colocando em prática cada passo, cada estudo, cada princípio, tudo aquilo que nós vamos oferecendo de uma maneira paulatina para os irmãos poderem amadurecer e botar em prática. Por isso que nós crescemos. Esta série de mensagens que eu inicio agora com vocês, esta série de mensagens é para todas as pessoas. Todas as pessoas que estão aqui nesta plateia, sejam pessoas de mais idade, seja a minha filha, que tem 8 anos de idade, todos nós precisamos daquilo que chamamos de recuperação. Por isso que é celebrando a recuperação. A menos que você seja uma pessoa perfeita. Você é uma pessoa perfeita? Não, não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. Enquanto pecadores, precisamos do Senhor e nos recuperarmos daquilo que temos dificuldade. Mas se você tem vivido uma vida perfeita, se você não está ferido, se alguma vez você nunca se envolveu com vício, se você nunca teve um mau hábito, eu bato palma para você. Porque, normalmente, as pessoas reais, as pessoas que não usam máscara, elas dizem: olha, eu tive um trauma, eu fui machucado, eu me envolvi com vício, eu tenho uma história difícil, eu sou assim, eu sou assado, então eu estou aqui porque eu reconheço que eu preciso de recuperação. Eu preciso ser tratado por Jesus. Eu preciso que no quebra-cabeças da minha história eu consiga formar a imagem de Cristo, como aquela criança formou lá naquele quebra-cabeça. E a boa notícia que eu tenho para você é que é possível se recuperar, é possível trabalhar,
É possível abrir o seu coração num lugar seguro, que o celebrando constrói a partir de regras, um lugar seguro, aonde você coloca as suas questões, sem que aquilo vire uma grande questão de fofoca na igreja. Porque existem regras que, uma vez sendo todas elas colocadas em prática e vividas por todos, essas regras, elas transformam o celebrando num grande lugar seguro para abrir o coração. Então, do que eu preciso me recuperar? Pode ser uma pergunta que esteja passando pela sua cabeça. Do que ele está falando, eu quero entender mais. O que eu preciso me recuperar? Qual é a minha dor, talvez? Você possa estar se perguntando. Qual é o primeiro passo, talvez? Se você já tem um pouco mais de história no Celebrando, você pode estar se perguntando. Meu irmão, não importa de fato qual é o seu problema. Porque todos nós temos problema. Seria muito fácil, né, pastora? Chegar aqui, quem tem problema? Vou orar nessa noite, né? Quando a gente não tem muita inspiração do que pregar, a gente pergunta, quem tem problema? Todo mundo tem problema. Então, não é questão ter o problema. A questão não é ter o problema. A questão é que você entende que o seu problema há uma solução. Para a sua questão, há uma solução. Então, se hoje a sua questão é emocional, há uma solução. É uma questão financeira, há uma solução. Há um caminho de recuperação para todas essas áreas. Se é uma questão sexual, se é uma questão espiritual, se é uma questão relacional, qualquer que seja a área, nós temos alguns passos e princípios que vão nortear a tua caminhada de recuperação. E eu estou aqui nessa noite para falar de uma forma muito breve, porque, mais uma vez eu digo, eu só estou aqui para falar, a primeira reunião do Celebrando a Recuperação é somente uma apresentação. Existe uma longa jornada, mais 7 sermões de apresentação, mais um ciclo de estudo, existe muita coisa para viver. Hoje é apenas uma largada. Mas eu quero declarar algo para você. Assim como Paulo fala no livro de Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essas questões que te prendem, que te amarram, todas essas questões, se não é do Senhor, se não são da parte do Senhor, todas essas questões, elas podem ser libertas para a honra e glória dele. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós vamos propor para você hoje é o seguinte: não responda para mim, responda para você, sim ou não. Alguma vez você já ficou acordado até tarde, quando você sabia que precisava dormir? Não responde para mim. Alguma vez você comeu e bebeu mais calorias do que você sabe que seu corpo precisava? Estou falando de coisas bobas, do dia a dia. Alguma vez você sentiu que precisava fazer exercício, mas não fez e não faz? Alguma vez você sentiu que aquilo que era a coisa errada a ser feita, mas você fez assim mesmo? Alguma vez você sabia a coisa certa a ser feita? Você sabia qual era o caminho, mas você falou assim, eu não vou fazer porque eu não vou fazer? Alguma vez você sentiu que deveria ser egoísta e agiu de maneira egoísta? Alguma vez você ficou cansado de tentar controlar alguém ou controlar uma situação, controlar alguma coisa e descobriu que aquilo que você queria tanto controlar estava fora do seu alcance e isso te machucou? Se você disse sim para uma pergunta, você precisa do Celebrando Recuperação. Se você disse sim para mais de uma pergunta, você precisa do Celebrando Recuperação. Eu acredito que essas perguntas do dia a dia, acho que vou chutar, todos nós dissemos uma, pelo menos para uma. Eu preciso entender que o passo 1 do Celebrando a Recuperação é: reconheço que eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Deus existe e Ele não sou eu. Eu reconheço isso. Parece lógico? Por que então que tem hora que você quer dar uma de Deus? Por que então tem hora que você quer dar uma de Senhor dos Senhores? É importante que você admita a sua impotência de controlar umas tendências que você tem,
de fazer coisas erradas? Ou não? A causa do problema, por isso eu falei, não importa qual é o seu problema, se é econômico, se é financeiro, se é espiritual, a causa do seu problema e a causa do meu problema tem a mesma raiz. Somos pecadores. Enquanto pecadores, nós precisamos de Deus. A nossa natureza pecaminosa é a nossa tendência de fazer as coisas erradas. Conhecemos o Senhor, caminhamos com o Senhor, oramos, mas há momentos em que nós cedemos à nossa tendência carnal de fazer coisas erradas. É a carne que fala muito alto. Estou falando de vícios, estou falando de maus hábitos, estou falando de situações na vida que atrapalham o nosso caminhar, estou falando de situações que ninguém está vendo. É quando você está sozinho, é quando você está sozinha, que o Senhor, você sabe que aquilo entristeceu o coração de Deus. Há coisas que eu penso que são boas para mim, e sei que algumas delas são autodestrutivas, mas mesmo assim eu não faço as coisas que são boas. Mesmo assim, ao invés de eu ir lá, fazer uma caminhada, que eu sei que é bom para mim, eu procrastino, eu deixo para depois, e eu não faço aquilo que seria tão bom para mim. Mas eu sou o templo do Espírito Santo. Então, cuida do templo que o Senhor te deu. Santifica o templo que você tem. Santifica a sua vida e o seu corpo. Sabia que entre levantar da cadeira e caminhar 50 metros, depois no outro dia 100 metros, 200 metros, existe todo um processo de construção de uma autoimagem, de uma reflexão da pessoa de Jesus na sua vida? Você e eu precisamos de celebrando. Eu não estou aqui querendo falar de coisas maravilhosas e mágicas. Eu estou falando do básico. Reconhecer que eu e você não somos Deus. Reconhecer que nós respondemos de maneira errada quando estamos feridos. Quando feridos, nós respondemos de uma maneira errada e retrucamos e ferimos. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo pessoas de Deus, pregadores da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, isso só aumenta a nossa dor, ao invés de aliviar a nossa dor. Eu tento consertar os problemas e o que acontece geralmente é que eles acabam ficando piores do que antes. Já viu? Já aconteceu isso contigo? Tem um problema? Uma vez eu estava na célula, ano passado, lá na nossa igreja tem célula, grupos nos lares, né? E aí me deram a responsabilidade de trazer uma mensagem do estudo da semana, que falava sobre família. Eu conheci o grupo que eu estava, e eu falei, galera, o tema da mensagem é esse, o tema do estudo é esse, mas eu queria só mudar o título do estudo. E eu falei, quem tem família tem treta. Todo mundo se identificou na hora. Porque família dá treta, toda família tem treta. Umas mais, outras menos, mas uma hora vai dar uma treta. E na nossa família, não dá, muitas vezes, para a gente ser o santo de Israel. Lá a gente é quem nós somos. E feridos, ferimos. E aí, as pessoas da nossa família falam assim, eu posso até ir em outra igreja, mas naquela eu não vou não, porque eu conheço quem é. Isso é muito chato. O ideal é que eu conheço quem é, a história dele é essa, a história dela é essa, mas em algum momento Deus mudou essa história e eu quero ser cristão porque hoje eu reconheço que existe um Deus verdadeiro. É isso que o celebrando faz. O celebrando muda. Olha o que diz em Romanos 7, 15, 16, 17, vou ler na versão Bíblia Viva. Não me compreendo de modo algum, pois realmente o que quero fazer, o que é correto, porém não consigo, faço sim aquilo que não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei preferencialmente o que estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis e que eu estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu quem está fazendo.
E o pecado que há dentro de mim, que é mais forte do que eu e me obriga a fazer as coisas ruins. Pessoas que se reconhecem com esse texto têm que dizer, eu não sou Deus, na verdade, eu preciso de Deus, e como que eu vou, então, encontrar a Deus? Tendo pessoas de Deus orientadas, treinadas, para serem boca e serem mãos de Deus nas nossas vidas. O Celebrando Recuperação é um ministério porque, além de ter pastores que comandam, capitaneam o processo, e visitam, e oram, e fazem tudo, o Celebrando Recuperação é um lugar onde pessoas que se respeitam lateralmente, não existe de cima para baixo, mas é um respeito pela história, pela pessoa, quem ela é e como que ela está fazendo para resolver aquela questão. Então, todos nós precisamos parar de brincar de Deus. Reconhecer que nós somos Deus e parar de brincar de Deus. Quando que eu paro de brincar de Deus, irmãos? Quando eu reconheço humildemente, eu paro de negar humildemente e eu paro de tentar controlar tudo por uma razão egoísta. Eu paro. Eu quero ser o centro do universo. De repente você fala assim, de repente você já ouviu alguém falar assim, que é até melhor, porque você não fala, mas já ouviu alguém falar, é o primo da minha prima que fala desse jeito. Eu vou resolver do meu jeito. Já viu uma pessoa falar assim? Vou resolver do meu jeito. Aqui eu resolvo do meu jeito. Eu não acredito, eu não aceito ninguém dando opinião. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira. Essa pessoa não se pergunta onde está Deus. Interessante, meu irmão, que nessa noite não temos visitantes. Somos todos da casa, e eu me incluo, tá, pastora? Falei com o pastor Robson ontem. Pastor, fica tranquilo que eu sou de casa. Ele falou, glória a Deus que você se sente assim. Não foi? Não é verdade? E aí, estou falando para crente. Você já viu crente falar assim? Não aceito que ninguém dê opinião na minha vida. Essa pessoa não se pergunta onde está Deus. Ela precisa de Deus. Essa resposta é igual um iceberg, que o que você vê nessa atitude é só o que aparece, tem muita coisa escondida embaixo d'água. A maior parte da questão está escondida, e ela precisa colocar para fora e colocar diante do Senhor de uma maneira humilde. Tem muito sofrimento, tem muita dor aí nessa fala, que a gente só olha para a pessoa e não identifica. Tentamos controlar a nossa imagem, meu irmão. Controlar o que as pessoas pensam de nós. Vou dar um exemplo bobo para os irmãos. Nessa noite eu vim de tênis, calça jeans e blusa social. Poderia ter visto de terno. Poderia? Poderia, mas seria uma tentativa de controlar a minha imagem. Dos irmãos que não me conhecem, olharem e me identificarem como pastor. Mas nós fazemos isso sempre. Saímos de casa e eu preciso manter a postura, porque o que as pessoas vão pensar de mim? O nosso medo é que as pessoas saibam realmente quem nós somos. A gente usa máscara, a gente faz de conta, a gente falsifica, a gente quer que as pessoas vejam certos lados e escondemos os outros. Sabe o que é isso? Brincar de Deus. Isso me lembra, vagamente, o que Adão fez depois que pecou. O que ele fez? Ele se escondeu. E quando o Senhor o achou, ele se apresentou ao Senhor aquilo que ele queria, mas o Senhor falou, Adão, o que aconteceu? Eu te conheço. O Senhor nos conhece, meu irmão. Tentamos controlar as pessoas. Além de tentar controlar a nossa imagem para que as pessoas vejam só o que nós queremos mostrar, nós tentamos controlar a nossa imagem também. Tentamos controlar as pessoas também. A gente manipula. Sabe como é que a gente faz? A gente, às vezes, atribui culpa para se sentir maior. Ou a gente traz elogio para que aquela pessoa permaneça na nossa mão. A gente usa de silêncio como uma maneira de fazer a pessoa não entender o que está acontecendo. Tudo isso é tentar manipular o outro. Estou dando poucos exemplos.
A gente tenta controlar os problemas. A gente diz assim, eu posso lidar com isso sozinho. Isso eu resolvo, não preciso falar para ninguém, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu resolvo. Não preciso de ajuda de ninguém, não preciso de conselho de ninguém. Quanto mais a pessoa tenta se ajustar os problemas, pior vão ficando. Porque ele não consegue controlar a si mesmo. E diz, eu paro quando quiser. Já viu a pessoa que bebe? Não, eu paro. É só querer que eu paro. Porque a bebida é uma das áreas que a gente trata no Celebrando. Não, é só querer que eu paro. No dia que eu quiser, pum, fumar, falar palavrão, no dia que eu quiser eu paro. Quando, na verdade, a gente sabe que a nossa força sozinha de tentar controlar é difícil. Na verdade, a gente não consegue. A gente tenta controlar a nossa dor. As pessoas tentam adiar a dor. Ela tenta controlar a dor, adiando a dor, jogando a dor para frente. Como assim? Você já viu pessoas que, assim, pastor, até vou falar uma coisa aqui, irmãos. Nós temos um ambiente seguro sem julgamentos, amém? Pessoas estão todo dia, 24 horas na igreja, mas não resolvem as suas questões. É bom para nós que somos líderes da igreja, precisamos de pessoas na igreja nos auxiliando. Mas tem pessoas que têm que resolver as suas questões, elas não resolvem e elas entram no workaholic, num trabalho louco de ajudar, porque ela quer chegar em casa tão cansada que ela não quer parar e pensar e resolver as suas questões. Já viu falar nisso? Aquela pessoa que quando vai fazer atividade física, ou vai jogar bola, é todo dia no vôlei, é todo dia no futebol, é todo dia isso, todo dia aquilo, mas ela não para resolver as suas próprias questões. Essa dor, ela vai jogando sempre para frente. A gente precisa parar e resolver as nossas questões. Pastor, tem consequência? Tem consequência. Quais são as consequências de tentar ser Deus? Medo. As pessoas têm um grande medo. Assim como Adão teve, né, no jardim, né, ele teve medo de Deus, né? Estou falando de Gênesis 3, irmãos. Sentimos medo de alguém, né, uma outra pessoa, possa descobrir quem realmente somos. Por isso tentamos esconder, por isso usamos máscara. O que ela vai pensar de mim? O que ela vai achar de mim quando ela descobrir que o pastor Rafael, na verdade, quando ele está sozinho, dirigindo, ele não é essa bênção toda. Ele buzina. Ele fala, você não deu seta. Não. Aquele pastor que pregou, ele tem problema com ira? Não consegui ver isso. Meu irmão, graças a Deus que eu sou justificado. Tem menor problema de falar isso para os irmãos. Amém? Eu continuo agindo assim? Não, melhorei pra caramba. Já são 9 anos de caminhada. 9 anos de caminhada, 9 anos celebrando. Melhorei muito. Mas se eu der mole, o pecado que habita em mim vai falar mais alto. Frustração. Outra consequência é uma pessoa frustrada. Interessante que o frustrado é aquele que acha que manda e acha que desmanda. Só que quando ele percebe que não manda, desmanda, ele não manda nada, ele fica frustrado. Ele fica chateado. Interessante. A pessoa faz de conta que é Deus. Ah, eu sou todo poderoso, eu sou o que eu sou, eu posso resolver sozinho, quando, na verdade, ele percebe que sozinho ele não pode nada. E é uma pessoa sempre frustrada. E aí, dentro da sua dor, da frustração, ela sempre responde de uma maneira errada às questões que a vida coloca. Porque o mundo é imperfeito. Outra consequência que eu vou trazer para os irmãos é uma pessoa que está sempre cansada, sempre fatigada. Essa pessoa, ela de tanta energia que ela busca para tentar controlar o mundo, porque ela se acha Deus, essa pessoa que tenta controlar tudo, ela acaba não colocando a energia no lugar certo. E ela tenta resolver com as suas próprias forças e se cansa, se fadiga e nunca está bem. Isso me lembra, sabe de quê? Davi. No Salmo 32,
Davi, ele foi um dos reis de Israel. Ele, um dia, os irmãos conhecem essa história, tenho certeza? Ele chegou da sacada do seu palácio, viu uma linda mulher. E ele quis aquela mulher. Ele, como poderoso, eu sou o rei Davi. Traz aquela mulher para mim. Só que ela era o quê? Casada. O que ele fez então para resolver o problema? Mandou matar Urias. Ele resolveu piorando a situação. Então, meu irmão, minha irmã, no Salmo 32, quando ele cai em si do seu pecado, ele diz assim, de dia, olha a questão da quantidade de energia que ele tentou para resolver o problema, e agora estava exausto. De dia e de noite, sentia a mão do Senhor pesando sobre mim, fazendo com que as minhas forças e o que a seca faz com que eu seja um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que eu admiti a minha culpa e confessei a ti todo o meu pecado. A maior parte das pessoas tentam esconder a sua dor se mantendo ocupadas, quando, na verdade, elas deveriam fazer o quê? Admitir os seus pecados para que o Senhor venha e que o Senhor a abrace. Não existe, querido, na verdade, essa é a grande verdade, não existe ninguém perfeito. Todos nós precisamos do Senhor. Lá no nosso Celebrando tem uma placa, que é um abraço, nós queremos caminhar com você, com placas assim, e tem umas que diz, não aceitamos pessoas perfeitas. Não aceitamos pessoas perfeitas. E eu quero terminar dizendo para vocês rapidamente alguns caminhos para a cura. Há caminho para a cura. É possível curar-se. É possível tratar e alcançar a cura. A cura, ela vem quando você admite a sua incapacidade. A minha plena capacidade vem do Senhor. Eu sou incapaz de resolver o meu problema sozinho. Eu reconheço que eu não sou Deus. O primeiro passo no caminho da recuperação, e essa é a minha grande proposta para a igreja hoje, admitir a incapacidade. Admitir que não somos Deus. E aí eu quero dividir esse admitir em 3 pequenos pedaços. Você é incapaz, e você tem que admitir isso, você é incapaz de mudar o que já aconteceu. Mudar a sua história não dá mais. O que você tem que fazer? Pegar isso que você viveu, pegar a sua história, parar de negar e falar, olha, agora eu quero ter uma nova história daqui para frente. Uma nova história Deus fez. É bonito cantar, né? Vai viver. Vem aqui amanhã e vive uma nova história que Deus fez para você. Aí, depois de amanhã, você vem aqui de novo e vive uma nova história que Deus fez para você. É um dia de cada vez, meu irmão. É você pegar a sua história, parar de negar e falar, existe uma maneira de lidar com isso? Existe. Então, eu quero ajuda. E essa ajuda está no Celebrando a Recuperação. Outra maneira de você curar isso é admitir que não dá para controlar as pessoas. Que tudo aquilo que você tenta fazer para manipular, para segurar, para ter as pessoas na mão, para que as pessoas olhem para você e saibam apenas aquilo que você quer que elas vejam, tudo isso é esforço desnecessário. Tudo isso é esforço desnecessário. Você tem que ser responsável pelas suas ações e não pelas pessoas, o que você quer controlar. E a terceira e última parte dessa primeira etapa do admitir é que você admita que você é incapaz de lidar, por exemplo, com maus hábitos. Vou usar os maus hábitos como exemplo. Maus hábitos. Boas intenções não são suficientes. Bebo socialmente, é uma boa intenção. Fumo só quando é uma boa intenção. Mas isso não é suficiente, porque pode estar aí o vício do álcool, pode estar aí o vício do tabaco. E o seu corpo, como templo do Espírito Santo, não pode ser violado por essas questões.
Você precisa de alguma coisa que seja mais do que uma força de vontade. Você precisa de uma fonte de poder além de você mesmo. Além de você mesma. Você precisa de Deus, porque Deus fez você e Ele precisa de você para a sua história, para aquilo que você traz, enquanto pessoa diante do Senhor, possa ajudar a história de uma nova pessoa. Hoje você talvez não entenda aquilo que eu vou dizer agora, mas se você entrar no Celebrando de cabeça, você vai entender. A sua dor, a sua história, tudo aquilo que você traz com você, é aí que Deus vai te usar. É o seu ministério, entre aspas, né? O seu chamado dentro do trabalho de Celebrando a Recuperação, tem a ver com a sua ferida, que hoje é muito grande para você, que hoje é insuportável. A sua história, que hoje ninguém resolve, Deus vai resolver, e pessoas que passam pela mesma situação se identificarão com você e vão falar: existe um Deus que mudou a história de alguém, e eu quero viver isso. Isso que eu sempre procurei e não achei. Em Tiago 6,4 fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é graça? Um favor imerecido, né? Mas eu quero dar uma outra definição para graça nessa noite. Eu quero trazer uma nova definição para graça, uma definição que eu acho que os irmãos não conhecem, que diz assim: graça é o poder de Deus que eu preciso para mudar. Graça é um poder de Deus que eu preciso para mudar. Além de um favor imerecido, eu preciso mudar a minha história, a minha vida, vencer essas questões contra as quais eu luto. Sim, eu preciso de graça. Eu não posso ser orgulhoso, porque o Senhor se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Significa, então, que a gente tem que ser honesto para encarar o problema, seja ele qual for. A gente precisa ignorar um longo tempo a nossa carne, que vai dizer para a gente não fazer isso. A gente precisa se juntar a pessoas do Celebrando a Recuperação, que têm o mesmo pensamento, que vão construir junto com você um lugar seguro e caminhar pelo caminho da recuperação. É um longo caminho. Hoje é apenas o primeiro passo. Eu vou fechar falando 3 versículos. Os irmãos que vão louvar, convido a pastora, que eu vou passar a palavra já para vir para cá. Mas nesse movimento, eu quero que você preste atenção em 3 versículos. O primeiro está em Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O outro versículo de Isaías 57:18. Eu vi os seus caminhos, mas eu vou curá-los. E o último está em Mateus 11:18. Palavras de Jesus, que diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. A minha oração, meu irmão, a minha oração, minha irmã, é que as minhas palavras não sejam apenas palavras, e que o Senhor que habita em mim, aquele que mudou a minha história, aquele que mudou o meu caminhar, ele possa alcançar você, e que essa mensagem dessa noite possa incomodar você e encorajar você a estar aqui nas reuniões do Celebrando a Recuperação. Eu dou um grande abraço no pastor Robson. A partir dele, eu quero abraçar toda a igreja. Deixo aqui um abraço para o bispo, a quem eu tive o prazer de conhecer, e abraçar todos os irmãos e dizer: vocês têm um lugar no Celebrando a Recuperação. Lá é um lugar para pessoas corajosas. Eu estou diante de uma igreja mais do que vencedora. Agradeço pela oportunidade.
Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus, né, amados? Vamos nos colocar de pé nesse momento também, já estamos encerrando, né? O pastor Rafael passou aqui, iniciou, né? Esse primeiro contato com Celebrando, né? A gente está tendo a oportunidade de assistir algumas aulas com ele, né? Tem sido bênção e tem sido um aprendizado para todos nós, né? E às vezes o novo assusta um pouco, né? Tudo que é novo, às vezes, mas quando a gente está aberto ao novo, aí Deus vai fazer algo novo no meio do novo, né? Então a gente precisa só estar com o coração aberto e disponível para que Deus venha operar, amém? Então vamos louvar ao Senhor, né, com essa canção. Logo após o pastor Robson vai estar dando as considerações finais, amém? Vamos adorar? Que nós vivemos de milagres, Senhor, porque não existe outro além de Ti, nem outro igual a Ti. Tu és o nosso maravilhoso, eterno Deus. Não há lugar, não há lugar melhor que eu sinto que o Senhor está. Vamos declarar só nesse lugar, só nesse lugar. O medo perde a vez, o medo perde a vez e dá lugar à fé. E dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que, e dessa vez eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E a resposta é que eu vivo de milagre dessa vez. Eu não sei como Deus irá fazer. Perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Pastor Robson, glória a Deus. Amém, igreja? Bênção pura, né? Um dia é de cada vez, né, amados? Venço hoje. Amanhã é o amanhã. Amém? Vamos orar então. Desde já, obrigado, pastor. Amém?
Mas sempre convide outras pessoas, amados, que vai ser uma nova história para a nossa igreja e também para a nossa recuperação, amados. Eu preciso a cada dia, eu fui provado ontem, para você ver, o pastor Rafael estava falando sobre o trânsito aqui. Eu no trânsito, eu sou uma bênção, mas eu vejo que Jesus está tratando lá na minha vida. Nova Brasília, o cara foi na contramão, ele achou que ele estava certo, aí me xingou de uma tal forma, mano. Eu olhei para a cara dele e eu não falei nada e segui em frente, para você ver que Jesus está me tratando. Amém. É mesmo, amado, porque eu estou pedindo isso a Deus na minha vida. Senhor, eu quero ser tratado nisso. Parece que Deus está enviando umas bênçãos aí que, graças a Deus, eu passei. Amém? Vamos orar, mano. Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este culto, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Nós precisamos, meu Pai, a cada dia, meu Pai, da nossa recuperação, meu Pai. Nós somos impotentes, meu Pai. Nós queremos reconhecer, meu Pai, que nós precisamos da sua graça, meu Pai, e do seu amor, meu Pai, porque a tua palavra fala, Senhor, que nós estamos no processo de santificação. Então nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e o guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, e que o Senhor olhe para nós, que o amor lhe dê a paz. Vão em paz, amados, e tenham uma ótima quinta-feira, que ainda não acabou a quinta-feira. Amém? Vamos lá louvar. A resposta precisa de um milagre. Vai lá, pastor. Chega. Mudou.